Nesses próximos vídeos eu quero trazer à tona aqui e lidar com 3 esferas do ciclo insano. Essas 3 esferas são questionamentos que as pessoas geralmente trazem para nós a respeito de respeitar o marido. Porque não há muito o que falar quanto a amar a esposa. Isso é muito comum, mas o que eu quero trazer para você aqui é algo além. É de respeitar o marido. Porque quando se fala de respeitar o marido, geralmente algumas esposas podem pensar assim: mas se eu respeitá-lo, eu vou me sentir como um capacho, eu vou ser capacho dele, ele vai pôr a coleira em mim e vai me controlar, vai virar um imperador autoritário e vai levar a gente para um mau caminho. Bom, acontece que você precisa entender que esse pensamento é um pensamento comum. Um pensamento comum que produz sentimentos comuns, que produz atitudes comuns e crença limitante. Entende? Então você vai ter um relacionamento mediano. Porque o engano, para avaliar para você ver, você precisa mesmo brigar com seu marido, criticar seu marido, você precisa se opor a ele, porque senão ele não vai te levar para um bom caminho. Então você não pode se unir a ele e respeitar ele, porque senão ele não vai te levar para um bom caminho. Então isso é um engano, isso é uma mentira. Porque os homens, eles têm um espírito de liderança muito forte, eles sabem reagir, eles são racionais e lógicos. Ele tem muita facilidade com lidar com essas coisas. E fisicamente falando, o homem é mais forte do que a mulher. Então ela está desprotegida de qualquer ataque que ela faça ao seu próprio marido. Então ela só tem a perder. Quero contar uma história, por exemplo, de porcos espinhos na era glacial. Um grupo de porcos espinhos, eles estavam passando por um grande inverno, um inverno terrível, que eles constataram que eles tinham que tomar 2 decisões. Ou eles aceitavam o inverno e morreriam ali sendo extintos, ou então eles se aproximavam e permitiam com que o calor do corpo de cada um aquecesse eles e eles sobrevivessem àquela terrível geada. Então eles decidiram se aproximar. Mas a cada vez que eles se aproximavam, os espinhos machucavam. Então um relacionamento, uma relação que envolve proximidade, naturalmente envolve também pequenas feridas, certos incômodos, machucados. Então vocês realmente vão passar por momentos onde vocês vão machucar um outro, às vezes sem querer. Mas isso não significa que a vida e o relacionamento de vocês não deva ser preservado. É muito importante você entender que se você quer assumir um papel de mãe do seu esposo, querer brigar com ele, discutir com ele, querer bater de frente com ele, digamos assim, para que ele possa mudar o comportamento desamoroso, desatencioso, para que ele pare de acordar tarde, para que ele pare de ser preguiçoso, rabugento, para que ele seja um pouco mais atencioso, enfim, para que ele pare de chegar atrasado, por exemplo. Você, fazendo isso para que ele pare com essas coisas, você tem que entender que isso tudo não é a raiz do problema. Isso tudo são a causa, entende? A causa é todos os defeitos. A causa do marido atrasado é que ele não tem, ele tem uma crença, na verdade, que faz com que ele se atrase. O marido que é desatencioso, ele tem uma crença que faz com que ele não perceba certos detalhes. Então, a questão não são essas coisas secundárias. Imagine você com uma torneira aberta numa sala e você com um rodo para rapar água. Imagine você vai rapar água ali o tempo todo, mas vai continuar fluindo água. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Fechar a torneira, para que pare de entrar água na sala, para que você possa tirar a água que já tem, não é verdade? Então, tratar essas coisas como sendo coisas primárias, você não vai ser de fato efetivo, entende? Então, o que o seu marido precisa é de respeito, acredite. Você precisa dar respeito para ele, para que ele se sinta apto a responder você, a reagir a você. E não tem nada a ver com ele fazer você de capacho. Respeitá-lo não significa diminuir perante ele. Respeitá-lo não significa que você tem que abrir mão da sua opinião, abrir mão da sua personalidade, abrir mão do seu amor próprio.
significa entregar a ele o que é devido, entregar a ele o que ele precisa, entende? Então, teve uma certa vez que as pessoas, a multidão, chegou em Jesus e perguntou: Jesus, você tem que pagar imposto? Isso foi uma pergunta muito capciosa. Por quê? Se ele dissesse que tem que pagar imposto, ele ia ter problema. Se dissesse que não, ia ter problema também. Então, o que ele respondeu? Ele falou assim: olha a esfinge que está na moeda. Qual a imagem que vocês veem aí? É a de César, as pessoas responderam. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta foi espetacular, porque ele não foi condenado. Ele abriu um espaço, uma fenda em um universo completamente diferente, um universo paralelo. Então, você com seu marido, se você não fizer nada, vai dar problema. Se você fizer alguma coisa, vai dar problema. Entende? Então, faça a coisa certa, que é respeitá-lo. Entrega a ele o que é dele, mas o que não é, não entregue. Não entregue a sua dignidade, a sua honra, a sua consciência. A sua consciência precisa estar intacta. E eu quero falar aqui para você que é possível manter uma conversa, uma relação de forma respeitosa das duas partes. Entende? Então você precisa entender que isso é muito importante. Você precisa respeitá-lo para que ele possa te amar. Agora, marido, eu quero falar uma coisa para você também. A sua esposa, você tem que entender essa mensagem, que a sua esposa, ela precisa do seu amor. Ela precisa do seu amor. Você não pode pensar que você só vai amar essa mulher depois que ela começar a te respeitar. Você precisa, como eu falei, cuidar desse jardim. Regá-la como se ela fosse um jardim e essa água que ela precisa fluísse de você como água do amor. Entende? Então, André, no meio de um conflito, no meio de um problema, eu e o meu cônjuge, a gente está com dificuldade para romper e parar o ciclo insano. O ciclo insano está girando muito rápido no nosso relacionamento. Quem é a pessoa que deve dar o primeiro passo? É ele que é o cabeça? É ele que é o líder do relacionamento? É ela que deve respeitá-lo nesse momento e, afinal de contas, dar o braço a torcer? Mas quem deve dar o primeiro passo? Eu quero te falar que muitas vezes, muitos casais têm essa crise, esse problema de quem deve dar o primeiro passo no relacionamento enquanto eles estão com uma discussão pendente. E eu quero te falar uma coisa que eu faço aqui com a minha esposa. A pessoa que deve dar o primeiro passo é aquela que está mais madura e preparada no momento. Você sabe que às vezes o nosso ego é atingido, a nossa força de vontade é esgotada, a nossa disposição em resolver e conversar acaba. Então, nesse momento, muito provavelmente o outro vai ter a força que você não tem. Então, é necessário que você avalie se você se sente capaz, se sente apto de começar a resolver a situação, de dar o pontapé inicial. Isso pode ser o homem, como pode ser a mulher. Não tem problema, não tem por onde começar. Entende? Não dá para falar que o homem não ama é porque não é desrespeitado. Não, ele tem que amar. E não dá para falar que a mulher não respeita porque ela não é amada. Não, ela pode respeitar também. Mas é como uma aliança que a gente põe no dedo. Ela não tem começo nem fim. Qualquer um pode começar, mas aquele que se sentir mais capacitado e preparado para resolver essa pendência com o seu cônjuge.